Olá, tudo bem? É o seguinte, nós vamos dar início às nossas aulas de física, de eletricidade, que nós já estávamos trabalhando, né? No átomo, Enem e pré-vestibulares. Então nós vamos dar sequência e só lembrando, todas as aulas a partir de agora estarão no canal Júlio Pimenta, tá? Aí vocês terão acesso a essas aulas e vão poder, à medida que vocês precisarem para resolver os exercícios, assistir novamente, ficará disponível lá no canal, tá? Nós vamos para a primeira aula de eletrodinâmica, que é a parte de corrente elétrica. Então eu farei a parte teórica, aquela que tem a obrigação de saber para poder fazer as provinhas, né? E depois eu faço alguns exercícios que nós daremos sequência, tá? Então, a corrente elétrica, né, essa parte da eletrodinâmica, que estuda as cargas em movimento, as cargas elétricas em movimento, a gente vai considerar aqui, inicialmente, um fiozinho, né, um fio com material condutor de eletricidade, os metais principalmente, eles têm elétrons livres na última camada. E esses elétrons ficam vagando de um átomo para outro, né? Tem uma mobilidade de elétrons. Tá. Esses elétrons, em um fio normal, um fio comum, você pegou um fio qualquer, esse fio, os elétrons estão aqui. Mas se você pegar esse fio, você não vai sentir um choque, porque não tem uma corrente de elétrons. Quer dizer, esses elétrons estão livres, mas estão desordenados, né? Então esse fio 1, ele está com os elétrons desordenados, sem nenhuma orientação ou uma razão para se movimentar. Tá. Então, nesse fio 2, eu tenho aqui o movimento ordenado de elétrons, provocados por uma diferença de potencial, estudado lá na eletrostática, né? Lembra lá? Um corpo carregado positivamente, outro negativo. Se eles estão próximos, os elétrons tendem a ir ao encontro, né, dos prótons. Então, esse movimento de elétrons ordenados é provocado forma, né, nesse fio, uma corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? Então, corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de elétrons, né, em um material condutor, né, em um fio, um sistema elétrico, né. Eu fiz aqui um esboço, né, de um circuito elétrico. Nesse esboço aqui, eu coloquei aqui os fios, né, ligados por um gerador, que seria uma pilha. Toda pilha, vocês sabem, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Bom, o que nós temos que analisar aqui? Essa pilha, ela representa, né, uma corrente contínua e tem uma diferença de potencial de um polo para outro. Essa diferença de potencial é que faz com que os elétrons se movimentem por esse fio. Mas, professor, o que é esse trem verde aqui? É o mesmo fio, é que eu coloquei uma grande lupa aqui, né, para a gente ver lá dentro do fio, né? É claro que a gente não visualiza o elétron, mas aqui nós estamos imaginando que ele está aqui. Tá. Nessa lupa aqui, desse corte do fio, né, eu posso perceber que, ao formar essa corrente, os elétrons estão numa mesma direção, né, uma mesma direção e sentido. Tá. Quando eu coloco eu aciono, ligo esses fios aqui nesses polos e provoco essa diferença de potencial, eu percebo o seguinte, que se eu analisar esse fio, que é cilíndrico, né, e ele tem uma secção transversal. Secção transversal é um corte transversal que acontece, que nós colocamos aqui nesse fio, para mostrar, tipo assim, tem uma paredinha, né, por aquela paredinha estão passando quantidades, né, imensas de elétrons a cada segundo, a cada, né, instante. Tá. Nessa paredinha aqui, não é parede porque estou deixando passar, né? Seria uma secção mesmo, uma porta, melhor colocar porta. Então nessa portinha aqui estão passando uma infinidade de elétrons a cada instante. E a partir daí o que nós temos que lembrar? Tá. Cada elétron que passa aqui, ele tem uma carga elétrica, um Q, né? Um Qzão, que nós já aprendemos isso lá na eletrostática. Né? Vimos lá que para calcular a carga elétrica de um elétron, né, a gente multiplica o número de elétron vezes a carga elementar. Né? Então tem uma quantidade de carga elétrica que está passando a cada instante aqui nesse fio cilíndrico. Tá.
A quantidade de carga elétrica que passa aqui, ela, se eu contar algum período, né, em um certo tempo, vão passar uma certa quantidade de carga elétrica. Tá. A quantidade de carga elétrica, em razão do tempo que está passando essa carga elétrica aqui, é um novo conceito nosso, que é a intensidade de corrente elétrica. Então, a intensidade de corrente elétrica nada mais é do que a razão entre a carga elétrica que passa numa secção transversal do fio em razão do tempo. Bom, carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é representada pelo C, Czão maiúsculo, né? Charles de Coulomb. Né? Então, o Coulomb, né, é a unidade de carga elétrica. Tá. Passa em razão do tempo, que é o ΔT. ΔT seria o intervalo de tempo. Tempo inicial, final menos tempo inicial. Então, é o intervalo de tempo. Bom, o intervalo de tempo é dado em segundos. Se aqui é Coulomb em razão de segundos, então vai ficar Coulomb por segundo. Ou seja, claro que já tem uma homenagem a outro físico, né? Que é o Ampère. Então, André Marie Ampère nasceu exatamente há 300 anos antes de mim, né? Então, o André Marie Ampère é uma homenagem que faz à unidade de intensidade de carga de corrente elétrica, que é o A, né? Então, nós vamos, claro, nos exercícios ver sobre miliampere, microampere, né, que são os múltiplos e submúltiplos do ampere, correto? Então é isso. Nós temos um fio sem uma diferença de potencial, ele simplesmente tem movimento de cargas elétricas, de elétrons, desordenadamente. Ao colocar uma diferença de potencial no fio, eu formo uma corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons nesse material condutor. Colocando isso num sistema, num circuito elétrico, eu percebo que ao colocar um gerador dessa diferença de potencial, os elétrons se movimentam de forma ordenada, passando por uma secção transversal do fio em um determinado tempo. Então, para a gente calcular a corrente elétrica, que é representada por esse I minúsculo, basta dividir a quantidade de carga que passa por esse fio no intervalo de tempo, cuja unidade é o ampere. Tá, vamos fazer um exercício que aí facilita o entendimento. Então, temos aí o exercício. Um fio condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Existe a corrente elétrica contínua e existe a corrente elétrica alternada. A contínua, ela é encontrada, por exemplo, na pilha, nas baterias. E a alternada é a que você encontra na tomada ali, ó, tá? Vamos lá. Se ela é constante, é porque está passando o mesmo número de elétrons no decorrer do tempo por aquela seção, né, por uma secção transversal do fio, correto? Bom, sabendo-se que uma carga elétrica de 3,2 vezes 10 ao cubo coulombs atravessa uma seção transversal de um fio em 4 segundos, e sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine. Bom, antes da gente saber o que é para determinar, o que sempre a gente fala? Primeiro, para resolver um problema, você tem que saber quais são as variáveis daquele problema, o que está acontecendo, né? Então, eu tenho que coletar os dados do problema primeiro, saber o que está pedindo, para depois eu chegar na solução. Tem alunos que querem fazer o processo inverso. Né, eles leem por alto ali os dados e já querem saber a solução sem analisar, né, os dados do problema. Então, é aconselhável que sempre você colete os dados do problema, para você ter uma visão geral do que você quer encontrar, correto? Então vamos lá. Primeira coisa, falou que tem uma carga elétrica de 3,2 vezes 10 ao cubo coulombs. Então, carga elétrica, quantidade de carga elétrica, é um Qzão que nós já falamos. A quantidade de carga elétrica é 3,2 vezes 10 ao cubo coulombs. Então, unidade de quantidade de carga, né, de carga elétrica. Atravessa uma seção transversal. Lembra? Agorinha falei? Comecei falando que a seção era uma parede, mas não é uma porta, tá? Então, aquela portinha,
aquele vão por onde passam os elétrons ali, em um fio condutor. Uma seção transversal de um fio em 4 segundos. Segundos, né? Unidade de tempo, então é um intervalo de tempo, então é o delta T, 4 segundos. Sendo a carga elementar... Opa, o que é carga elementar? Não foi falado agora não. A carga elementar está lá na eletrostática, que a gente tem que lembrar que a menor carga elétrica possível é a carga do elétron e do próton, sendo que a carga elementar do elétron é negativa e a do próton é positiva. E a carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Na formulazinha do Quiné, lembra do Quiné? Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Né? Então a gente trabalha com o módulo aqui do valor da carga elementar. Determine a intensidade da carga elétrica. Então eu já colhi os dados. Agora eu quero saber o que está pedindo o exercício. Então o nosso exercício está pedindo a intensidade da corrente elétrica. Então nós vimos que a intensidade da corrente elétrica é representada pela letra I. Então a letra I já sei que eu quero encontrar, vou colocar uma interrogação aqui, e a unidade da intensidade da corrente elétrica é o ampere. Tá? Bom, a segunda coisa que pediu foi o número de elétrons que atravessa a seção do condutor no tempo indicado. Então, o número de elétrons é representado por N. A unidade, eu já sei que vai ser elétrons, né? Que eu vou encontrar no final o número de elétrons, né, que está pedindo. Tá. Bom, primeira coisa, vamos para a letra A. Na letrinha A, né, aqui na letra A e aqui a letra B. A letra A pediu para a gente encontrar a intensidade da carga elétrica. E nós sabemos que a intensidade da carga elétrica é igual à quantidade de carga dividido pela variação de tempo. Vamos lá então. Substituindo aqui, eu tenho o valor da quantidade de carga e eu tenho o valor do tempo. Então eu vou pegar o quê? I, que eu não tenho, quero encontrar, é igual à quantidade de carga, que é 3,2 vezes 10 ao cubo. Dividido por, emendou aqui, dividido por o tempo, 4 segundos. Então, se você já está crânio na matemática, você já pega 3,2 dividido por 4, dá 0,8, beleza, né? Mas na hora da prova, se você quiser facilitar e você tem facilidade com notação científica, né? Você sabe que esse 10 ao cubo indica que a vírgula, para zerar esse 10, ela tem que andar 3 casas para a direita, mas se andar uma, você já vê que 32 é múltiplo de 4, né? Craque na tabuada também. Então você já poderia colocar até assim, ó, 3,2 vezes 10 ao cubo dá 32 vezes 10 ao quadrado, dividido por quanto? Por 4. Opa, então a intensidade da carga elétrica vai ser o quê? 32 dividido por 4 dá 8, porque 8 vezes 4 é 32. Então, vezes 10 ao cubo, ao quadrado, perdão, que estava lá em cima. Então eu descobri que a intensidade da minha carga, da corrente elétrica, ela é igual a 800 amperes. Pronto, resolvi a letra A. Agora, na letra B, o que foi pedido? O número de elétrons. Bom, o cálculo para o número de elétrons, como que eu teria que fazer? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Para encontrar o número de elétrons, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, famoso Quiné. Substituindo os valores que nós temos da carga elétrica e da carga elementar, uma vez que a pergunta é: determine a quantidade de elétrons que passa pela seção transversal nesse período de tempo. Já afirmaram que era essa carga que passou lá, né? Então, substituindo os valores, o que nós temos? A carga será de 3,2 vezes 10 ao cubo, que é igual ao número de elétrons. O número de elétrons eu quero descobrir, vezes a carga elementar, que é vou trabalhar com o módulo dela, ou seja, eu vou trabalhar com a distância da origem. O módulo de um número é a distância que ele se encontra da origem, independente se ele está do lado negativo ou do lado positivo. Tá, 1,6 vezes 10 a menos 19. O N, vamos pensar matematicamente aqui agora.
1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu posso colocar o n de lá também na equação, porque se eu altero os termos, todos os termos de uma equação, não altero o sinal. Então, eu posso já afirmar que n é igual a 3,2 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, agora ficou fácil, porque podemos fazer o seguinte, 3,2 dividido por 1,6, 2. Se eu mudar a vírgula aqui, ó, ficar 32 por 16 dá 2. Então, igual a 2 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 a menos 19. Propriedades da potenciação. Divisão de potência de mesma base. Eu repito a base, igual já repeti aqui, e subtraio os expoentes, ou seja, 3 menos 19. Falei o menos duas vezes. Multiplica os danadinhos. Então, vou fazer e apagar, tá? No caso aqui, 3 menos 19. Ó. Menos vezes menos, mais. Então, 3 mais 19, 22. Então, já tenho o quê? Que a minha resposta é 3 mais 19 vai ficar 22. Então, a resposta seria 2 vezes 10 a 22 elétrons. Elétrons. Correto? Espero que tenham compreendido essa pequena fração de eletrodinâmica. Aí tem mais aula a respeito do mesmo assunto, ou do assunto posterior, tá? Um abração. Galera do Átomo, Enem e pré-vestibulares.